Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer um resumo aqui sobre a Copa do Mundo. E esse vídeo será dividido em 8 partes, então vamos logo para a primeira parte. No jogo de abertura da Copa, gente, o México venceu por 2 a 0 da África do Sul, né, mano? Com gols de Quiñones e Raul Jimenez, inclusive o último aí tendo marcado seu primeiro gol em Copas. Ele que já disputou 4 Copas do Mundo. E esse jogo também ficou marcado por ter tido 3 expulsões aí pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio, né, mano? Nosso brasileiro aí. Árbitro brasileiro, né, que apitou a estreia da Copa. No mesmo que tivemos jogo de abertura, a Coreia do Sul venceu por 2 a 1 a República Tcheca de virada, né, meus amigos? E tá aí os atletas que marcaram o gol aí, né, mano? Nenhum jogador conhecido. No segundo dia da Copa, Canadá empatou em 1 a 1 com a Bósnia, né, mano? Com gols de Larin pros canadenses e Lukic pra Bósnia. Os Estados Unidos, que recebeu a maioria dos jogos da Copa, venceu por 4 a 1 do Paraguai logo na estreia, com gol contra o Bobadilha, 2 do Balogun e 1 do Giovanni Reina, enquanto que Maurício descontou para o Palmeiras. Maurício, que é brasileiro, mas acabou se naturalizando paraguaio nesse ano. No terceiro dia da Copa, Embolo abriu o placar para a Suíça aos 17 minutos, mas o Catar empatou no finalzinho com gol contra nos acréscimos, né, mano, no segundo tempo. E assim, Catar e Suíça ficaram no empate 1 a 1, sendo a primeira vez que o Catar pontuou em Copas do Mundo. A seleção brasileira estreou com empate 1 a 1 com o Marrocos, com Saibara abrindo o placar para os marroquinos, mas Vini Júnior empatando para a seleção brasileira, né? Ainda no Grupo Brasil, a Escócia venceu por 1 a 0 o Haiti, né, mano? E na madrugada do dia 13 pro dia 14, a Austrália venceu por 2 a 0 a Turquia, né, mano? Com gols de Irankunda e Metcalf. No quarto dia da Copa do Mundo, a Alemanha meteu 7 a 1 no Curaçao, que foi a maior goleada dessa Copa, né, mano? Com o gol do Curaçao, quando saiu, tendo saído no empate, né? 1 a 1 quando saiu o gol do Curaçao. Mas aí, depois que o Curaçao marcou o único gol da partida, a Alemanha foi lá e meteu mais 6, né, mano? Como vocês podem ver, né? E é isso. Holanda e Japão ficaram no empate 2 a 2 com os gols japoneses sendo de Nakamura e Kamada, enquanto que na Holanda saiu os gols de Van Dijk e Summerville, que nessa Copa do Mundo estreou pela primeira vez pela seleção holandesa, estreou pela seleção holandesa, e logo na estreia dele, ele marcou o primeiro gol com a laranja mecânica. A Costa do Marfim ganhou do Equador por 1 a 0 com o gol do Amad Diallo, que curiosamente foi um dos primeiros jogadores que eu tirei figurinhas no álbum da Copa, né, mano? No caso, foi uma das primeiras figurinhas que eu consegui no álbum da Copa desse ano, né, mano? Tem até nos shorts aí no meu canal. E finalizando o quarto dia da Copa do Mundo, a França meteu 5 a 1 na Tunísia, né, mano? Inclusive, essa goleada fez com que a Tunísia demitisse o técnico deles, naquela altura, né? Sendo o primeiro técnico demitido nessa Copa, né? No quinto dia da Copa do Mundo, o dia começou com a Espanha empatando em 0 a 0 Cabo Verde, ou seja, uma das maiores zebras dessa Copa do Mundo, com o Vozinha tendo feito um baita jogo contra os futuros campeões, né? Aí nesse quinto dia, o Egito ficou no empate 1 a 1 com a Bélgica, com o Egito tendo aberto o placar, mas aí acabou, a Bélgica marcou com um gol contra dos egípcios, né, mano? E é isso, né? A Arábia Saudita e o Uruguai ficaram no empate de 1 a 1, né, mano? Como vocês podem ver, né? Gols do Al-Amri da Arábia Saudita e Max Araújo para o Uruguai. Irã e Nova Zelândia ficaram no empate 2 a 2, e inclusive com o jogo do Irã tendo sido realizado nos Estados Unidos, mesmo com todo o conflito que teve, né, mano? Antes da Copa entre os países, né, mano? Estados Unidos e Irã, né? Tá aí, teve jogo do Irã nos States, né, mano? No sexto dia da Copa do Mundo, a França venceu por 3 a 1 o Senegal, mano. Com 2 gols saindo dos acréscimos, né, mano? Sendo um do Senegal e outro da França. Inclusive, o Mbappé marcou 2 gols. E naquela altura ele tava alcançando o posto de maior artilheiro da Copa, né? No caso, ele tava na briga pela artilharia. Começou com tudo, né? A Noruega acabou vencendo o Iraque por 4 a 1 com 2 gols do Erling Haaland, que estreou em Copas do Mundo, né, mano? Até porque a Noruega tava 28 anos sem jogar o Mundial. E a Argentina estreou na Copa metendo 3 a 0 na Argélia com hat-trick do Messi, que graças a esse jogo já igualou ao Klose com maior artilheiro de Copas, né, mano? E é um jogo que é um jogo que ficou marcado por polêmicas, né, já que o Messi teve um lance que acabou que poderia ter sido expulso, mas acabou não sofrendo nenhuma punição. Além de que o Messi ainda chegou a marcar um quarto gol na partida, só que foi anulado, né? A Áustria venceu por 3 a 1 a Jordânia na madrugada do dia 16 para o dia 17, né, mano? No sétimo dia da Copa, Portugal ficou em empate 1 a 1 com a República Democrática do Congo. Uma baita zebra, né, mano?
com o Cristiano tendo passado em branco nesse jogo. E além do mais, após o jogo, teve uma fala polêmica, que se eu não me engano foi do meia João Neves, que inclusive marcou o gol de Portugal, né, mano? Ele deu uma fala polêmica sobre o Cristiano, né, mano? Que agora não. É, não me lembro exatamente o que ele disse, mas. Mas é meio que menosprezou o Cristiano, né? A Inglaterra fez um jogaço contra a Croácia e venceu por 4-2, né? Com 2 gols do Harry Kane. Esse aí foi um dos melhores jogos da Copa, né, mano? Inglaterra e Croácia. Gana acabou vencendo o Panamá por 1-0, né, mano? Né, Gana que trocou de técnico poucos meses antes da Copa, né, mano? Contratou o português Carlos Queiroz, que esteve nas últimas 6 Copas como técnico do Irã, né? E pra final dos jogos da primeira rodada da fase de grupos, a Colômbia venceu por 3-1 o Uzbequistão, né, mano? Com gols de Munhoz, Luiz Dias e Campaz. Enquanto que o gol do Uzbequistão foi marcado por Faizullaev. Inclusive o Uzbequistão estreando em Copas do Mundo, né? Bem, aqui está a classificação. E assim, gente, foi mal pela demora, mano. É porque eu tentei procurar na internet aqui uma foto da classificação dos grupos da primeira rodada da Copa, mas eu não encontrei. Aí eu tive que tirar isso aqui do zero, que tá seguinte na ordem, né, mano? A pontuação, saldo de gols, gols marcados e gols sofridos aqui. A ordem aqui, né, dos estatísticas aqui dos clubes, tá? Como vocês podem ver aí, ó, os demais times, o Brasil tá em terceiro lugar no seu grupo, na Alemanha líder. Vocês podem ver aí os times, né, mano? Ainda tô indo aqui com calma pra vocês verem, né? Aí, ó, Espanha em terceiro, isso aí é na primeira rodada, tá bom, gente? Após o primeiro jogo, após a primeira rodada da da Copa do Mundo, beleza, galera? Foi mal pela demora do vídeo, gente, por ter demorado pra publicar, né? Até porque já faz quase 2 semanas que a Copa chegou ao fim, mas é porque, né? Eu tava muito sem vontade, tava também muito ocupado, aconteceu um monte de coisa, mano. Tal que em breve eu farei um vídeo meio que me explicando sobre o que aconteceu comigo, mano, esses dias que eu fiquei sumido na internet, beleza, gente? É isso. Esse foi o vídeo resumo da Copa do Mundo, parte 1. E logo mais teremos as outras partes. É isso, fui.